maneira de entender o que o apóstolo Paulo quer dizer com essa dinâmica da vida no espírito, irmãos, é entender a maneira como ele usa essas duas imagens centrais no capítulo. Primeiro, a imagem das estradas da vida, duas estradas. E depois ele vai falar sobre o conflito interior, duas forças operando, duas forças em ação, uma contra a outra. E uma vez a gente entendendo melhor isso, acredito que você vai poder voltar para o texto e voar, né? Voar. O apóstolo Paulo fala exatamente isso, ele usa essa expressão, que os Gálatas, no versículo 7, estavam voando. Eles foram libertados para a liberdade. Parece redundante, mas não é. Algo de errado não estava certo na vida cristã ali, na jornada de fé dos Gálatas. Paulo diz: vocês começaram bem, no versículo 7. Vocês estavam não apenas andando, caminhando na jornada, vocês estavam voando nessa estrada da graça. Vocês estavam voando, correndo, mas vocês foram influenciados, enganados e vocês caíram da fé. E essa expressão que ele usa para cair é um cair de desvio, um cair para o lado, se para a gente entender melhor. É um desvio. Vocês estavam na estrada e vocês desviaram. Seguinte, existem dois caminhos para a vida. Sempre dois caminhos para a vida. Um é o caminho da natureza e o outro é o caminho da graça. O caminho da natureza versus o caminho da graça. O caminho da natureza é o caminho da autonomia, da autojustificação, da autorrealização. E o outro é o caminho da graça. Se a gente lembrar bem, lá no Jardim do Éden, a gente vai encontrar duas árvores no centro do jardim. Não era uma árvore do bem e uma árvore do mal. Negativo. O que a gente vai encontrar? Uma é a árvore da vida. E a outra árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí que está a pegadinha. O apóstolo Paulo ele vai abordar que o caminho do homem, o caminho da autossalvação, é um caminho que tem uma bifurcação. E ele vai abordar esses dois problemas da fé. E aí a gente lembra aqui do que o C.S. Lewis ele fala. Ele fala algo muito legal, que quando o diabo inventa um mal, sempre que o diabo apresenta um mal ou um erro, ele sempre cria o erro aos pares. Ele nunca faz um erro isolado. Ele sempre cria pares de erros. E esses pares são sempre diametralmente opostos entre si. E a gente vai encontrar isso. O apóstolo Paulo fala que o problema é muito mais profundo. Então, existem aqueles que são os legalistas, né? Paulo está falando da circuncisão, problema da circuncisão, daquela fé moralista, do homem que entende que ele deve fazer para merecer. Ele deve fazer para merecer salvação. E ele vai se esforçar muito para fazer para merecer. E é o caminho do legalismo, né? A gente lembra dos fariseus, que eles andavam por aí, e Paulo fala que esse ensinamento estava corrompendo, estava desviando o povo do caminho da graça. Depois ele vai dizer que existia um outro erro, que é o erro da licenciosidade, né? Aquele erro do, tô livre, então eu posso fazer o que eu quero. E ele fala, não, vocês não podem permitir que vocês não foram libertados para dar vazão aos desejos da carne, né? Às inclinações da carne. Vocês foram libertados para viverem em amor, né? Ele diz. É a prática do amor. E aí ele vai falar das obras da carne. E depois ele vai apontar para o fruto do Espírito. O fruto do Espírito como o meio pelo qual a vida no Espírito vai produzir boas obras, né? Um caráter aprovado. E como a escolha do caminho, da autonomia, vai resultar em destruição, né? Todas aquelas obras da carne e tudo aquilo que resulta ali dessa escolha humana de autonomia. O caminho da natureza, o caminho do homem, o caminho da autonomia, da auto-salvação, da autorrealização, da autoafirmação, da autojustificação, ele sempre vai bifurcar e depois ele bifurca de novo e vai bifurcando, sempre em ideias que aparentemente opostas, mas elas nascem ali no mesmo enraizamento, né? Que é essa árvore da autonomia. Deus falou, o dia que você comer dessa árvore, você assume o custo, né? O salário do pecado é a morte. Se você comer, você vai morrer. É a estrada para a morte, é o caminho da morte. E esse é o ponto aqui, gente. O apóstolo Paulo está falando disso. Ele está falando que existem esse caminho que é uma bifurcação de caminhos.
né? E a gente vai encontrar isso, né? De um lado, a gente vai ver pessoas defendendo a salvação por merecimento por causa das obras. A circuncisão, que era tão visto ali na prática da circuncisão de um povo que se separava, né? Eles se achavam separados dos outros povos. Ali, desde o nascimento, no ato físico da circuncisão, eles se julgavam separados, né? Um povo diferenciado por causa desse ato. E Paulo vai afirmar assim, ele vai exortar a gente, vocês estão se separando é de Cristo, né? Vocês não estão se separando dos outros povos, é mais do mesmo. Tanto faz, ele fala circuncisão e incircuncisão é a mesma coisa. É circuncisão de um lado, ou é o legalismo de um lado, ou a permissividade, né, que vem das outras culturas e das outras religiões, do paganismo, o apóstolo Paulo fala. É a mesma coisa, está ali na mesma raiz, né? O caminho do Espírito é o outro. E esse é o ponto. Essa é a segunda parte aqui do nosso vídeo, e a parte mais importante. A vida no Espírito é outra coisa, é outra proposta, né? Tem a ver com a circuncisão de coração, a separação de coração. E o apóstolo Paulo vai começar a apontar, né? É só um caminho, irmãos. É, o caminho da graça é só um, não bifurca, né? Como o John Bunyan falava lá no Peregrino, é um caminho sempre reto, não tem desvio, não tem nenhum desvio. Ele é sempre reto. Só que às vezes ele é muito apertado, ele vai se estreitando, né? Um caminho estreito. Em alguns trechos ele fica tão estreito que a gente precisa se apertar muito para passar. Em alguns trechos a gente anda em pé, em outros trechos ele fica tão apertado que a gente precisa agachar, às vezes se arrastar para passar, às vezes ele é muito íngreme, às vezes a gente precisa se agarrar para subir, mas ele é sempre reto, é sempre uma coisa só. É o caminho da graça, é o caminho da dependência, é o caminho da confiança, né? Então, a gente precisa entender isso. E aqui é o último ponto da mensagem, que ah, ninguém pega esse caminho sem esforço, entende? É isso que o apóstolo Paulo está falando. Não é largar e tudo bem, já sou salvo pela graça e está tudo bem. Isso é outro caminho enganoso, da mesma raiz que o diabo criou para nós. Não é isso. Tem a ver com nós nos esforçarmos e muito mesmo, né? Nos empenharmos muito, né? A graça não é o contrário de esforço. A graça é contrário de mérito. É isso que Paulo fala lá em Efésios 2, versículos 8, 9 e 10. Ele está falando aqui da vida no Espírito que resulta na frutificação, no fruto do Espírito. Que se nós dermos lugar ao Espírito, à força do Espírito, essa força em nós vai operar na nossa força, no nosso esforço, e vai gerar, por meio dos nossos hábitos, por meio do nosso caráter, das nossas ações, o fruto, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, é, domínio próprio, enfim, vai gerar em nós essa evidência, né? Ele fala, pelo outro lado, que o fruto, que as obras da carne são evidentes, elas são manifestas, elas são, elas estão aí para todo mundo ver, né? Ninguém consegue negar. Uma vez nesse caminho, é para onde ela vai desembocar, é para onde ela vai levar. É evidente. Tá aí aberto a todos verem. E aqueles que dão lugar ao Espírito, ele diz, essas pessoas elas vão experimentar esse fruto, né? Esse fruto bendito, esse fruto que é servido sempre pro próximo, esse fruto que muda o ambiente, muda as famílias, muda os casamentos, muda a igreja, as comunidades de fé, esse desafio glorioso. Eu queria convidar você a, a permitir-se ser movida pelo Espírito Santo nessa direção, nesse sentido, a trilhar esse caminho da graça de Deus, né? Não o caminho da apatia, não o caminho do desânimo, da preguiça espiritual, não, mas é do esforço, do empenho para fazer mortificar em nós toda a inclinação da nossa natureza antiga, da autonomia, de matar em nós todo e qualquer vestígio de autonomia, irmãos, dessa escolha, desses caminhos, e a gente fica sempre perdido nelas. E como isso é enganoso, as pessoas ficam, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. E nunca é sobre isso, sobre poder ou não. Nunca é sobre poder ou não poder. Entende? A vida cristã ela é mais profunda mesmo. Tem a ver com qual é o nosso lugar, que força é essa que opera em nós, que vida é essa que nos move no sentido das ações que a gente realiza. E a minha oração é que você continue firme nesse caminho, esse caminho estreito, mas glorioso, esse caminho de liberdade, esse caminho que nos coloca
na direção e no sentido da obediência aos mandamentos, da obediência aos conselhos do Senhor, a obediência aos decretos do Senhor, esse caminho que é o caminho da frutificação, o único caminho que é o caminho da frutificação do Espírito, é o caminho da verdadeira alegria, do amor, da paz, é o caminho da longanimidade, da benignidade, é o caminho da bondade, é o caminho do domínio próprio. Aleluia, aleluia, meu irmão.